Olá, meu nome é Daniel Canuto e vou, nesse vídeo, fazer uma apresentação sobre a importância do documento. E quero destacar que não vou levar tão especificamente nesse vídeo o tratado administrativo do documento. Eu quero fazer um pouco sobre a importância e a relação no contexto social do documento e o quanto o documento faz parte do nosso cotidiano e o quanto é importante entender o funcionamento e como, de fato, os documentos funcionam e como devem ser utilizados. Para isso, eu preparei uma apresentação. Vou trocar a tela aqui, é mais fácil. Então, falar sobre a importância do documento é um tema que eu posso dizer assim, é um tema que é fácil de falar, porque o documento está em tudo que a gente faz, todo o contexto social contemporâneo, ele é rodeado de documentos, tudo a gente está registrando, tudo a gente está documentando, e é importante a gente entender como os documentos funcionam, principalmente no contexto administrativo do documento. E ter essa percepção de ação e consequência que está nos documentos é importante. Os documentos, eles representam sempre alguma coisa, então a gente vai começar a ter uma percepção um pouco mais voltada ao que está gerando o documento. E para isso eu trouxe uma história, vou fazer uma apresentação de uma história sobre o nascimento de uma criança. E com esse fato, a gente vai conseguir falar um pouco sobre a importância do documento e como isso acontece no decorrer da história. Então, vamos usar a imaginação para isso, né? Iria aqui contar uma pequena história para explicar um pouco sobre a função dos documentos e sua importância para a sociedade. A gente vai começar a usar a mente agora, usar a imaginação para poder entrar nessa história e perceber um pouco melhor a nossa relação com os documentos. É comum de todos, né? Todo mundo nós sabemos que os documentos são produzidos, né? Todos nós produzimos documentos ao longo da nossa vida e temos diversos tipos de documentos. Tem alguns documentos relacionados às nossas atividades de trabalho, alguns documentos aos nossos estudos. Existem os documentos que nos identificam perante a sociedade e assim por diante. Diversas formas de registrar, nós podemos registrar as nossas festas de aniversário com fotografias, com vídeos e assim por diante. O fato de documentar é muito comum no cotidiano da sociedade atual. E, além disso, a nossa relação, inclusive, com os documentos administrativos é bem mais comum do que a gente consegue perceber. Voltando ao fato do nascimento de uma criança, que é eu acho que é uma história que vai fazer que a gente perceba que é muito mesmo desde o começo da nossa vida que a gente tem relação com os documentos. E todos, eu acredito que todos passaram por isso, né? Então é importante a gente perceber essa situação e perceber de onde começa essa relação com o documento. Então, no nascimento da criança, né? Para que possamos existir perante a sociedade, torna-se necessária a emissão de alguns documentos. Então, vamos observar agora o caso da criança. Quando a mãe vai para o hospital e lá dá à luz uma criança, esse fato ele precisa ser registrado pelo hospital, ou pela maternidade, ou pelo médico, de forma que essa documentação garanta o que aconteceu ali, que ela registre o que foi ocorrido. Nasceu mais uma criança, a criança tinha 3 quilos, o parto foi cesariano, nasceu com 48 centímetros, e assim, essas informações que são registradas, o nome da mãe, e, ok, esse registro a nível de hospital maternidade. Só que hoje é utilizado esse mesmo registro para que essa criança possa ser registrada perante a sociedade. E para que ela seja registrada perante a sociedade, isso acontece num cartório competente para tal. Então, mas antes de registrar, não seria nascer uma criança e registra ela.
Antes disso, o médico responsável precisa entregar isso para o pai, o responsável da criança, para que ele possa, no cartório, fazer o registro da criança perante a sociedade. Então, vamos agora refletir um pouco, né? Já que os ocorridos foram quais? Uma criança nasceu, beleza. E foi documentado e emitido uma declaração em que uma criança nasceu e que nasceu viva e as características dessa criança. Ok. Um documento ele tem a finalidade de representar que aquela criança nasceu em tal lugar, em tal cidade, em tal maternidade, o médico responsável era fulano de tal. E, além disso, ele fundamenta a possibilidade de que essa criança seja registrada perante a sociedade e que o cartório possa fazer esse registro de uma criança que de fato nasceu. Então, vamos refletir, né? Temos consciência que fazemos parte de um conjunto de seres vivos de forma organizada. E esse modelo a gente chama de sociedade. Para que esse modelo exista, são necessárias regras e normas. Para que essas regras e normas também existam, de fato, elas precisam ser presentes de alguma forma, elas precisam se fazer presente. E a forma adotada para representar essas regras e registros foi através da escrita. E elas são registradas os atos, as regras, as normas, as leis e assim por diante. Cada ato é fixado em um documento que possibilita seu valor de prova, sua consulta e referência em momento oportuno. Então, como é que a gente começa a perceber? A construção da sociedade ela já está também relacionada com os documentos. São nos documentos que são escritas as leis, as normas, os atos públicos. E então a gente vive num contexto onde a gente precisa fixar aquela informação em alguma coisa, e essa alguma coisa é o documento. E com os documentos a gente começa a perceber que eles se relacionam no nosso dia a dia de maneira muito, muito constante. As nossas faturas são documentos, os nossos documentos de identificação, uma nomeação de um concurso, uma multa que chega para você, o documento do seu carro, a escritura de sua casa, assim, tudo a gente está envolvido com documentos. As notas fiscais dos produtos, e esses documentos eles estão em diversas atividades, as relações de consumo, as relações de serviço, de contrato, de negociação, diversas relações, ela constrói documentos e todos os documentos dizem alguma coisa relacionada ao que o objetivo pelo qual ele foi produzido e o que ele deve representar. Mas vamos voltar para o nascimento da criança. Então, voltando para o nascimento da criança, né, fica mais fácil perceber que cada documento ele cumpre uma finalidade, né? Em um determinado momento a criança nasceu e é necessário emitir a declaração que ele nasceu vivo, caso a criança tivesse não viesse ao mundo com vida, tivesse nascido morto, tinha que ter uma declaração de nascido morto. E assim, esse primeiro documento, a declaração de nascido vivo, ele tem o objetivo de dizer que a criança nasceu, que ocorreu um parto naquele local e traz as características da criança. E agora no cartório, né? O responsável munido desse documento, da declaração, ele vai conseguir chegar no cartório, olha, meu filho nasceu, está aqui a prova que o hospital está mandando. Ele vai ter um respaldo de uma autoridade para aquilo, né? Tipo, o hospital ele tem autoridade para dizer que alguém nasceu, um médico, obstetra, ou seja o que tiver, ele vai ter autoridade para dizer, nasceu uma criança, as condições da criança é essa, tem as características básicas, não é? Então, com esse documento, o responsável ele vai se dirigir ao cartório, né? E vai solicitar a emissão da certidão de nascimento. E o que é que essa certidão de nascimento está fazendo? Ela está registrando o filho, essa criança perante a sociedade. E com esse registro perante a sociedade, que é feito no livro de registro do cartório, é emitido para o responsável tomar posse dele a certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento, o que é que ela faz? Ela comprova que no livro tal, na página tal, e
do cartório e tal, pelo o juiz, acho que é o juiz responsável e tal, essa pessoa existe, essa pessoa foi registrada. E dessa forma, essa certidão ela passa a representar essa ação de registro. Tipo, onde ela foi, ela vai dizer onde ela foi registrada, vai trazer essas características dos locais, nascido em tal lugar, em tal cidade, no hospital tal. Inclusive, hoje você já consegue inserir nesse documento o CPF da criança, porque já é possível, na própria emissão da certidão de nascimento, já ser gerado o CPF da criança. Então, o exemplo do nascimento do bebê foi para entendermos a importância do documento. Mostrar que mesmo que os documentos existem por força de lei, de normas, de relações, e assim, existem as normas específicas para a lei, tipo assim, mas tudo começou de documento base que sustenta tudo isso, um documento gera o outro, e os registros vão representando sempre as atividades e outras relações, tipo, um fato precisa ocorrer para que um documento seja emitido representando aquele fato. É ação e consequência a relação com o documento. Mesmo que um documento ele seja solicitando a autorização, houve a provocação de solicitar. Tipo, sempre há uma ação e reação relacionada ao documento. Então, continuando nesse sentido, é importante a gente perceber, né, que os documentos são comuns no nosso dia a dia, né? E é importante a gente observar que por ter tantos documentos no nosso cotidiano, é importante a gente pensar que a gente precisa cuidar de alguma forma desses documentos. Isso fica muito mais evidente quando a gente começa a trabalhar com documentos, quando a gente começa a trabalhar numa instituição, num órgão ou numa empresa que produz muitos documentos. E com o crescimento desse volume de documentos, a gente precisa começar a se importar de maneira que esses documentos possam ser consultados de maneira ágil e que eles possam representar alguma coisa, inclusive na sua organização. E dessa forma a gente começa a perceber o quanto é importante ter técnicas para gerir esse documento, porque eu até gosto de falar dessa forma que é importante a gente perceber que não é só a gestão dos documentos, mas é a gestão do que acontece pelos documentos e do que os documentos representam. Você não está gerindo os documentos pelos documentos, você está gerindo os acontecimentos representados em documento. Então, os documentos, eles são as peças onde a gente vai dizer assim, ó, fulano foi registrado em tal dia, tá em tal lugar o documento. Você perdeu a certidão, você consegue ir nos registros, mas porque você tem as informações que vai estar lá no cartório. Então, são essas coisas que começam a gente ver que quando a gente começa a acumular, de repente, alguém precisa daquele documento e ter ele numa condição ágil e aceitável de procura, que a gente consiga encontrar, é importante. E os documentos, eles têm o valor probatório, né? Eles visam garantir os nossos direitos, e por isso é importante que a gente cuide bem deles, né? Inclusive, agora, nesse período, a gente tem a questão da carteira de vacinação, muita gente nem sequer tem a sua, e diversas outras coisas que a gente encontra no nosso dia a dia, a gente precisa de documentos. Muito bem, né? Em instituições públicas e privadas, a gestão do documento não é uma atividade isolada, nem pode ser uma atividade isolada, né? A gestão do documento começa antes do documento ser criado. E como assim? Tipo, eu preciso relacionar a minha produção de documento com as atividades a qual eu exerço, as atividades às quais eu necessito emitir documento ou necessito receber documento. Voltando para o cartório, o pessoal do cartório ele necessita receber a declaração de nascido vivo para poder ele continuar o seu trabalho de emitir uma certidão de nascimento e de registrar a criança no livro de registro. Então a gente começa a perceber, tipo, para fazer essa atividade eu tenho que receber tal documento, para ao fazer essa atividade eu tenho que emitir tal documento. A gente começa a perceber aquela coisa de ação e consequência. Algumas ações começam provocadas pelo documento e outras ações começam provocadas pelo interesse. E então a gente começa a perceber essa relação, mas sempre
vai resultar no novo registro em documento. E a gente fica, é importante a gente perceber essa situação. E então, a gente conhecendo essas coisas, a gente vai conseguir gerir essas informações no nível de conhecer o que faz, o que ele gera, para que a gente possa, em momento oportuno ou de necessidade, encontrar os documentos que representem tal atividade que está sendo necessitada de conferência, ou que está sendo consultada para ser feita novamente, para ser renovada, e assim por diante. Vai depender do, do contexto de produção e do contexto de atividade que a gente está tendo. Mas, de maneira geral, a gente precisa ter organizado para que a gente consiga encontrar, de fato, o documento que a gente precisa. E concluindo, né? Os documentos são produzidos para cumprir uma finalidade e sempre chega um momento em que alguém pode precisar desse documento, inclusive eu e você. Pensando nisso, precisamos buscar capacitação para melhorar nosso tratamento de documentos e tanto para receber como para produzir os documentos. A gente precisa ter uma consciência maior do que a gente faz e do resultado em documentos que esse fazer tem. Então, é uma relação, a produção do documento e a recepção, ela é muito relacionada com a competência do que você vinha fazer. Então, é importante, inclusive, no nosso cotidiano, tipo, você precisa guardar suas faturas, você precisa guardar as notas fiscais, tipo assim, existem relações e coisas, tipo assim, para que eu preciso guardar, onde eu preciso guardar, quanto tempo eu preciso guardar. Aí o que eu não, isso aqui, por exemplo, você precisa guardar a escritura de sua casa, é para sempre que você tem que guardar, então guarda direitinho, aí você começa a ter, e em lugares diferentes, né? Tipo assim, isso aqui daqui a pouco eu vou eliminar, isso aqui eu vou ter que guardar para sempre, tem que ser mais conservado. E é justamente essa percepção e entender o porquê de cada documento e entender o tratamento que você vai dar para esse documento. E a gente consegue perceber, tipo, o fato, eu acho que esse exemplo do nascimento da criança ele é muito rico, porque é comum a todo mundo nasceu aqui. E todo mundo, ou a maioria das pessoas tem o seu registro. E isso é um fato que vai ajudar a gente perceber que começou lá no comecinho da vida da gente e os documentos vêm correndo atrás da gente e a gente vai correndo atrás de documentos ao longo da vida. É, ainda para concluir, né, os documentos têm um papel importante no exercício da cidadania. Os documentos são consultados para comprovar uma ação da administração ou um direito adquirido pelo cidadão. Tipo, tanto para garantir os nossos direitos, como para garantir a transparência da administração pública, inclusive das empresas, em muitos casos. Então, a gente usa os documentos e os documentos têm muito valor. E existem outros valores relacionados também ao fazer, ao planejamento, tudo isso que também estão nos documentos. Opa, trava aqui. Então, é o último aqui, né? Finalizando. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui no vídeo. Eu vou deixar um pensamento que eu tenho relacionado tanto à arqueologia quanto à gestão documental, que eu acho importante compartilhar, porque vocês começam a perceber e trazer coisa assim, tentar e podem também me ajudar a enriquecer comentando, fazendo algumas coisas nesse vídeo. A arqueologia aliada à gestão e aos recursos tecnológicos potencializa a eficiência dos documentos e seu poder informacional. Sempre recorremos aos documentos para confirmar os dados ou informações. Os documentos são base para a Desculpa, né? Os documentos são base para a disseminação da informação, peça fundamental na transparência pública, no mundo do negócio e no exercício da cidadania. Então, eu quis trazer com isso que os documentos eles são muito importantes e eles são não só comprobatórios, mas eles são estratégicos, eles são a história acontecendo. Os documentos, eles não são. Eu gosto de dizer assim: os documentos, eles são a história acontecendo. E vai ser a forma como vão procurar daqui a alguns anos o que foi feito hoje. E é muito importante a gente cuidar bem e entender que documento está no nosso dia a dia, algo comum e perceber que o comum não pode ser banal. A gente precisa ter essa noção com relação ao documento, que o comum não pode ser banal. Cuidar bem dos documentos é importante e é inteligente e estratégico. Muito obrigado.